Fala pessoal! Infelizmente, acabamos de ter essa semana, dia 28, a decisão do STF sobre a possibilidade do Estado de Minas Gerais aderir ao plano de recuperação fiscal. Infelizmente, foi determinado por meio do ADPF, que é uma arguição de descumprimento de preceitos fundamentais, a possibilidade do Estado aderir. Então, já se passou pela Câmara inicialmente a primeira votação que tinha sido aprovada a, a consideração desse regime de recuperação. Estava sendo prolongada a votação a segunda votação. Então o governo do estado entrou com essa possibilidade, mas vamos entender um pouquinho do que se trata esse regime de recuperação. O estado de Minas Gerais está devendo à União um valor de 160 bilhões de reais. E a União, desde 2017, tem cobrado esses valores, formulando também uma legislação no ano de 2017 com a possibilidade dos estados que estão com dívida altíssima, que não era apenas o estado de Minas Gerais, fazer uma forma de pagamento. A gente estava nesse ano de 2024 com essa cobrança mais pesada pela União em cima do estado de Minas Gerais, que ainda não tinha aderido a esse plano de recuperação, onde o estado deveria decidir se iria de fato fazer o pagamento total já da dívida de forma única, ou ela entraria com as devidas cobranças, ou se o Estado de fato iria aderir ao plano de recuperação, onde essa dívida vai ser suspensa, porém o Estado tem que criar vários requisitos para poder conseguir de fato cumprir essa dívida. Requisitos esses que serão na redução de investimentos em várias áreas, como educação, saúde, questão de valorização mesmo dos servidores públicos, tudo será afetado. A gente vem com essa questão sendo discutida pelos governadores do estado de Minas há um bom tempo. O plano de recuperação já havia sido submetido à União para ver se o estado de Minas de fato se enquadrava dentro das possibilidades. O estado se enquadrava perfeitamente nos requisitos necessários para poder aderir ao plano de recuperação fiscal, que são alguns requisitos, principalmente na questão da dívida consolidada do estado de Minas Gerais, que estava a mais de 200% sobre a receita corrente do próprio estado. Então, dessa forma, ficaria quase que impossível do estado de Minas Gerais conseguir realizar esse pagamento sem aderir ao plano. Aí fica aquela grande dúvida: esse plano será bom para o estado ou será ruim? Porque a gente sabe que alguns estados, igual o estado do Rio de Janeiro, aderiu a esse plano no ano de 2017 e a resposta foi muito ruim. O estado do Rio de Janeiro devia 132 bilhões à União. Hoje em dia essa dívida já está atualizada em 151 bilhões. Agora, vamos estudar um pouquinho, aprofundar um pouquinho mais no que será feito pelo próprio estado de Minas Gerais para tentar realmente fazer a quitação dessa dívida. A gente sabe que essas medidas que serão tomadas, elas serão ruins para muitas pessoas dentro do estado de Minas, até mesmo para servidores, funcionários de empresa pública, e a gente vai passar a aprofundar um pouquinho mais sobre isso e o que o Estado vai fazer de fato e que pode prejudicar tanto na vida de você que não é servidor público também. Então, o principal ponto discutido dentro dessa recuperação que a gente vai ver é a paralisação dos reajustes salariais dos servidores públicos. O plano ele prevê apenas dois reajustes de 3% nos próximos 9 anos. A gente tem uma média desses 3% anual. Com isso, a desvalorização do servidor público vai ser muito grande. Para vocês terem uma ideia, a inflação anual do Brasil gira em torno de 4%. Nesses próximos 9 anos, a gente teria uma inflação acumulada. Isso não é uma conta simples, mas a gente sabe que dá para a gente ter uma noção. Uma inflação acumulada de mais de 36%.
E se a correção for apenas do salário em 3%, em duas parcelas aí, durante esses 9 anos, a gente vai ter uma defasagem do salário do servidor público em mais de 30%. E se essa inflação realmente for um pouco maior, igual tem previsões para os próximos anos, vamos supor que daqui a 9 anos o servidor vai estar recebendo a metade do salário que lhe é devido. Então, isso vai trazer um prejuízo muito grande, principalmente para os servidores públicos do Estado de Minas Gerais, que já vem sofrendo anteriormente com a valorização realmente de seus salários, e agora a previsão é um pouquinho até pior mesmo. E isso traz diversos problemas até mesmo para a sociedade. A gente pensa aí no caso de professores, no caso de policiais, com a desvalorização, vai ficar cada vez mais sucateado a questão dos serviços prestados. A gente sabe que a valorização desse profissional ele é super interessante, diretamente ligado ao serviço que é prestado para a sociedade. Além do valor do salário bruto em si, a gente pode ter a suspensão de vários direitos e auxílios. Suspensão de direito a férias prêmio, quinquênio, adicionais por desempenho, promoções e progressões. Isso vai afetar diretamente no valor final do salário dos servidores efetivos, que já sofrem com atrasos tanto na publicação desses direitos quanto no pagamento desses direitos. Isso vai se agravar cada vez mais. O que a gente deve orientar todo mundo é que esses direitos não serão perdidos. O Estado não pode tirar esse direito que é constitucional, é garantido na Constituição Estadual para todos os servidores, porém o pagamento deles só voltará a ser realizado de forma correta a partir daqui 9 anos, quando de fato, ou a gente tem a possibilidade também do Estado sair desse plano de recuperação antes. Vamos torcer para que isso aconteça. Vamos lá, um ponto muito importante agora é a questão de concursos públicos. A gente vai ficar com suspensão de realização de novos concursos públicos durante 9 anos. A gente vê diversas áreas dos servidores públicos aí com uma defasagem muito grande de servidores efetivos. Isso vai piorar um pouco mais. Como a gente sabe, a, a necessidade de novos servidores é muito grande todo ano. Agora você imagina a gente passar mais 9 anos sem a realização de novos concursos. O Estado não vai poder nomear novas pessoas de concursos novos, apenas para concursos que já estão em vigência, que já estão em andamento. Então, se você também já tem algum concurso, está aprovado em algum concurso, corre atrás já de uma vez para poder pedir sua nomeação, que não serão realizados, na verdade, novos concursos durante esse período. A gente vai ver uma escassez de profissionais em todas as áreas, a saúde, a educação, a segurança pública. Isso vai prejudicar demais a eficiência dos serviços prestados pelo Estado. Todos os serviços essenciais que são ligados ao Estado terá um sucateamento geral, tanto do servidor, e a gente vai falar um pouquinho mais depois aí, também em questão de investimentos, que é ligado à parte estrutural. A gente, além dos servidores públicos diretamente ligados a órgãos essenciais, a gente vai ter uma privatização também, entrega de patrimônio público a outras empresas. A gente pode citar aí como possíveis privatizações que serão realizadas a CEMIG e a Copasa, que são responsáveis por fornecimento de energia e de água. Isso pode e com certeza vai modificar muito a questão de tarifas dessas águas e tarifas de energia, aumentando os valores disso de forma direta para a população também. Essas privatizações não são situações obrigatórias que serão realizadas pelo Estado, porém, muito provavelmente isso vai acontecer pelo plano do próprio governo, que já tem se demonstrado nesse sentido há um bom tempo. Então, agora, com essa possibilidade de tirar mais esse gasto que eles teriam
com essas empresas públicas, eu acredito que isso vai acontecer durante os próximos anos. O principal ponto dessas privatizações é referente aos funcionários dessas empresas, que podem ser afetados de forma severa mesmo. Com a privatização, eles deixam de ter algumas garantias que eram lhe dadas por serem empresas ligadas ao estado de Minas Gerais. Eles passam a responder diretamente à empresa que lhes adquiriram posteriormente. Com isso, o plano de carreiras dele pode ser cessado. Esses planos de carreira que foram conquistados durante diversos anos. A estabilidade no serviço pode acabar. Planos de previdência serão modificados, serão alterados, não serão mais como são hoje. Fundos de pensões, os benefícios como assistência médica, auxílio à creche, subsídios que são feitos pelo Estado de Minas Gerais podem ser cessados posteriormente. A partir do momento da privatização, ele passa a ser tratado como qualquer outra empresa, e qualquer outra empresa, o principal busca a redução de custos. Isso pode resultar em cortes de salário, cortes de cargos até, então podendo existir demissões em massa a partir do momento dessa privatização. Além disso, as mudanças de condições de trabalho também podem ser enfrentadas. Modificação de rotina de trabalho. A gente sabe que tem muitos servidores aí, não sei se pode ser chamado nesse momento como servidores, mas que trabalham horários reduzidos, têm escalas diferentes. Isso tudo pode ser modificado a partir do momento da privatização. Outro ponto muito interessante, não, né? Que vai ser prejudicado nessas situações são os precatórios. Com certeza absoluta, a partir do momento da adesão agora desse plano de recuperação fiscal, os precatórios passarão a ser atrasados um pouco mais. A gente já sabe que os precatórios do Estado de Minas ele vem sendo atrasados de formas constantes e demoram-se anos para poder estar de fato recebendo esses valores ganhos em ou que seja ação judicial, seja de outra forma. E com esse plano, muito provavelmente o Estado tenha mais uma justificativa para que isso se estenda por mais anos ainda. A redução de custo ela vai ser muito grande durante todo o plano. Ela vai ser uma redução gigantesca mesmo em questão de pagamento das dívidas do Estado. E agora, com a justificativa de estar em recuperação para pagamento das dívidas com a União, terá a possibilidade de atrasar ainda mais esses valores. Agora, com o estabelecimento da recuperação fiscal, será feito um conselho de supervisão que vai verificar todos os gastos do Estado durante anos. A gente tem como limites que serão regulamentados por esse plano aí, os investimentos em áreas de segurança pública, que passa o teto, está sendo estipulado em 2,45, muito abaixo dos gastos dos anos anteriores. Em 2021 e 2020, esses gastos chegaram até 12,5%. Então, se a gente já imagina uma segurança pública nos dias de hoje bem defasada, bem prejudicada por investimento público mesmo, daqui para frente a gente vai ter uma piora significativa nesses serviços essenciais. A gente também pode verificar isso na área da saúde, que o teto de investimento para a área de saúde vai passar a ser 2,87%. E antes, no ano de 2022, isso chegou a 17%. Se você mora em uma cidade onde você vê que a saúde já está prejudicada, agora a gente vai ter um sucateamento da saúde ainda maior. Infelizmente, a gente teve que... O Estado aderiu a esse plano e vai trazer esse transtorno geral para a população. Muitas pessoas imaginam que isso seria apenas para os servidores públicos, mas não. O reflexo vai ser geral para todo o estado de Minas Gerais. Eu fiz uma passagem rápida aí por esses pontos que serão tratados durante toda essa revisão. A gente não sabe de fato como que
essa recuperação ela vai influenciar diretamente, mas a gente sabe que não vai ser benéfico para muitas áreas dos serviços públicos. É uma medida drástica e controversa, é uma medida que tem que ser discutida ainda muitas coisas. Ela visa acabar com esse colapso financeiro que o estado de Minas Gerais estava. No entanto, ela tem um impacto tão grande e tão devastador para diversas áreas que ela tem que continuar a ser revisada todos os anos. Igual a gente já citou aí, são vários os prejuízos, como congelamento de salários dos servidores, suspensão de direitos adquiridos, suspensão dos concursos públicos, privatização de várias empresas, prorrogação dos pagamentos dos precatórios, e a gente viu que isso era tão controverso que, apesar de proposto pelo governo do estado, ainda não tinha sido autorizado pela Câmara Legislativa e teve que haver uma interferência do Poder Judiciário, no caso do STF, para conseguir decidir de fato se isso seria viável a ser aplicado no momento ou não. Mas infelizmente a gente tem que passar por essa situação porque o Estado já estava com uma dívida bilionária e sem muito o que conseguir fazer. Agora é a gente torcer, correr atrás dos direitos, sempre ficar cobrando aos nossos representantes aí do Estado para que eles não deixem que isso piore durante o decorrer dessa recuperação, mas infelizmente os mais afetados serão os servidores públicos. Então, pessoal, é uma passada rápida aqui por tudo que aconteceu. A gente vai continuar falando nos próximos vídeos sobre o transcorrer da aplicação desse plano e vamos aguardar que aconteça da melhor forma e a gente passe por isso da forma mais rápida possível.